Oi, oi, turma, tudo bem com vocês? Vamos lá então, continuando com o módulo de cosmetologia, aula 3, e hoje nós vamos falar então de pelo e cabelo, que na verdade é a mesma coisa, né? Pelo e cabelo dá na mesma, a única diferença é definição, onde o cabelo a gente acaba falando que é o pelo que nasce aqui no couro cabeludo, tá? Mas a estrutura é a mesma, o ciclo é o mesmo, só a definição mesmo, tá? Então, vamos lá. Na última aula, eu passei para vocês as estruturas anexas da pele e eu comentei sobre o pelo. Aliás, esse é o mesmo slide, né? Então, olha só, pelo ou cabelo, tá? O que eles são? Eles são uma estrutura filamentosa, então é um fio composto principalmente por queratina. A principal constituição do pelo é a queratina, né? Por isso que o pelo, ele apresenta uma certa resistência, o cabelo apresenta uma certa resistência, não é por qualquer motivo que ele se rompe, né? E ele tem esse seu desenvolvimento no folículo piloso. E eu comentei com vocês que por toda a extensão da nossa pele tem a presença de folículo piloso, com exceção das palmas das mãos, dos pés e dos lábios, né? Então, essas são as únicas áreas da pele que nós não temos a presença de folículo piloso, logo, não temos a presença de pelo. E que o pelo a gente divide em 3 partes: cutícula, córtex e medula. A cutícula é a camada mais externa do pelo ou do cabelo. Essas células são ricas em queratinas, elas têm um formato de escamas, elas ficam sobrepostas e elas são transparentes, elas não apresentam nenhum pigmento. O pigmento que nós conseguimos ver, a cor do pelo, a cor do cabelo que nós conseguimos ver, é devido à presença dos melanócitos que estão no córtex. O córtex é a camada intermediária do pelo, né? Então, ela é formada também por queratina. Aliás, é a maior parte, né? A maior estrutura do pelo é essa parte do córtex, aonde eu tenho a presença da melanina e queratina. E no seu centro do pelo, nós temos a medula, aonde que eu não tenho a presença de células com núcleo, né? As células são anucleadas e a queratina é extremamente mole. É isso que dá essa flexibilidade do fio, senão o fio ia ficar o quê? Rígido, né? Extremamente duro. Então, o fato da medula ter a presença da queratina mole é o que dá essa flexibilidade ao pelo ou ao cabelo, tudo bem? Essa foi a fotinho que eu mostrei pra vocês, né? Então, olha só, o córtex, deixa eu pegar aqui, perdão, vamos lá, a cutícula, né, aonde que é a camada mais externa do pelo, aonde as células são na forma de escamas, são sobrepostas. Essa estrutura é justamente para proteger o córtex, né? O córtex eu tenho a presença também de queratina e tem a presença dos melanócitos, que são responsáveis por produzir a melanina que darão a cor ao cabelo ou ao pelo. E no centro nós temos quem? A medula. Tudo bem? Olha só, então, aqui é a mesma fotinho que eu havia mostrado na outra aula. Aqui é uma foto de microscópio, né? Onde eu tenho aqui, então, a cutícula, o córtex e a medula. E aqui um fio rompido, né? Quebrado. Então, só revisando. O que a gente aprende hoje, então? Aonde que esse pelo nasce, da onde que ele sai, como que ele fica, até por quanto tempo ele fica. Então, nós vamos falar um pouquinho de folículo piloso, tá? Então, o folículo piloso é essa estrutura que começa aqui na hipoderme, ela tem a base lá na hipoderme, ela avança pela derme, né? E acaba aqui na base da epiderme, onde eu tenho a saída do pelo, ou haste capilar, tá bom? Então, ela tem esse formato, folículo piloso, ela tem esse formato de bolsa, é uma bolsinha, né? Parece uma gotinha, certo?
E é uma curiosidade que cada folículo ele é responsável por produzir um pelo por vez. São raros, tá? Se vocês de repente olharem aí nos poros de vocês, de repente vocês possam até encontrar 2 pelos saindo do mesmo poro, mas é muito raro isso. Geralmente, cada folículo piloso acaba produzindo e promove tanto o surgimento quanto o crescimento apenas de um pelo, tá? E esse folículo piloso, ele também é dividido em partes. Então, a parte externa, que é o cabelo mesmo, é a haste capilar. Então, o pelo faz parte do folículo piloso, é o que nós chamamos de parte externa, porque ele sai, né? Ele acaba avançando aqui da epiderme, a derme e sai pelo um poro, certo? Então, a parte, então, o cabelo, o pelo ou a haste capilar faz parte da porção externa do folículo piloso. O que é interessante para nós, então, é entendermos a parte interna, né? Essa parte que fica aqui dentro da pele, que passa aqui pela derme e que começa aqui na hipoderme. Então, essa parte interna, ela é constituída por quê? Pela papila dérmica, bulbo capilar, glândula sebácea, músculo eretor e os vasos sanguíneos. Alguns a gente já conversou, né? Olha só, a glândula sebácea, todo folículo piloso vai ter anexado uma glândula sebácea. Essa glândula, ela produz sebo e esse sebo, esse óleo, será eliminado junto com esse pelo mesmo poro. Qual que é a intenção dessa glândula sebácea? Produzir esse óleo para o quê? Lubrificar esse pelo, certo? Temos o músculo eretor, que também todo folículo piloso tem a presença anexada aqui de um músculo eretor, que ele acaba recebendo estímulos de terminações nervosas que promove o arrepio, né? Quando o pelo fica ereto, quando o pelo se levanta, é aquela sensação de arrepio, geralmente em trocas de temperatura, certo? O que é novo para a gente é a papila dérmica e o bulbo capilar. Então, olha só, aqui embaixo, nessa bolsinha, né, nesse formato de bolsa que é todo o folículo piloso, a primeira estrutura que nós temos, nós chamamos de papila dérmica, tá? Essa papila dérmica, ela recebe muitos nutrientes que vêm dos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos que estão presentes na porção hipodérmica, no tecido subcutâneo. Vários nutrientes, tá? Todas as vitaminas, cistina, oxigênio, cobre, zinco, ferro, todos os nutrientes necessários para que essa papila dérmica tenha uma função. Qual que é? Produzir células germinativas. O que seria essas células germinativas? São elas que vão criar, né, as células que irão dar origem ao pelo. Então, o pelo, ele é criado a partir da papila dérmica, através das células germinativas, certo? Então, ó, matriz capilar, já é o que? Então, as células criando o pelo. A papila dérmica, ela é nutrida pelos vasos sanguíneos, né? Todos os nutrientes chegam aqui na papila dérmica e essa papila dérmica consegue, então, produzir células germinativas que vão dar origem ao pelo. Isso é o bulbo capilar, é a raiz do pelo, certo? Então, quando um pelo é criado, quando um cabelo é criado, nós estamos falando do bulbo capilar, é a raiz do cabelo, né? Aonde o cabelo é produzido, certo? Lembrando que então as células iniciais, as células germinativas, elas começam aqui na papila dérmica. Tudo bem? Deu para entender? O que é esse bulbo capilar? É exatamente aonde o cabelo começa a ser produzido. De forma grosseira falando, é a raiz do cabelo.
Olha só, deixei aqui para vocês uma fotinho. Algumas vezes vocês podem ter se deparado nessa situação, né? De arrancar o cabelo, de puxar o cabelo, ou do cabelo cair e sair essa coisinha branca aqui, ó. O que que é isso daqui? Isso é o folículo piloso, tá? Aqui, vocês tiraram toda essa estrutura aqui, ó. O pelo tá preso aqui no folículo piloso, tá vendo? E quando se arranca e sai essas coisinhas brancas, que a gente chama de raiz, na verdade nós estamos arrancando o folículo piloso, junto com o bulbo capilar, que tá aqui na pontinha, ó, é a raiz do cabelo, tá? Pode ser que a papila dérmica também foi extraída, e é aqui que mora o problema, né? Então, se a gente começar a arrancar muitos cabelos, o que que acontece? Existe um ciclo capilar, que a gente já vai ver já já. Se eu começar a arrancar muito esse cabelo, esse folículo piloso, ele está sendo extraído de uma forma grotesca, né? De uma forma violenta. Então, o que que vai acontecer? Essa papila dérmica, ela vai começar a produzir novas células mais resistentes. Por quê? Para que possa resistir a essa agressão que foi arrancar o cabelo. Então, essas células serão cada vez mais grossas, cada vez mais resistentes. E essas células vão gerar o quê? Cabelos cada vez mais grosso, né? Cada vez mais resistentes para que consiga resistir a esse atrito mecânico que foi de arrancar. Então, por isso que quando a gente faz uma depilação, por exemplo, né, com cera quente ou cera fria, o pessoal fala assim, cada vez que você faz uma depilação, o pelo nasce mais grosso. Por quê? Exatamente isso, né? Aquela cera, aquele papel da depilação é uma agressão mecânica, né? Então, na hora que eu arranco, eu posso estar arrancando folículo piloso junto. E aí, o meu organismo, essas células germinativas, serão criadas através da papila dérmica de uma forma mais resistente. Por isso que o pelo fica grosso. Só que, de tanto arrancar, vai chegar uma hora que essa papila dérmica vai ser atrofiada e aí não vai mais gerar o pelo. Então pode ter, o pelo fica fino, fica fraco e deixa de crescer. Mas isso é com o tempo, né? E não são todas as pessoas que respondem dessa maneira. Para que eu tenha uma falência da papila dérmica, para que eu não tenha mais a presença do bulbo capilar, isso leva um tempo. E existem N motivos para isso acontecer, né? Pode ser uma quimioterapia, pode ser a presença de algum medicamento que faz o pelo cair, aquelas depilações a laser. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Tudo bem, então? Então, por isso que ficar arrancando os cabelos, né? Tirando cabelo branco com pinça, isso daí não é muito legal, porque você pode fazer com que o pelo nasça mais grosso momentaneamente, porque é um mecanismo de defesa do organismo. Deu para entender? Então, olha só, o bulbo capilar e a papila dérmica, né? O bulbo capilar, ele é responsável em produzir as células germinativas que serão responsáveis pelo crescimento do pelo e do cabelo. Como que essas células germinativas são criadas? Então, através da papila dérmica. A papila dérmica é nutrida pelos vasos sanguíneos, acaba originando essas células germinativas que o bulbo vai acabar produzindo e gerando o crescimento do cabelo. Na verdade, o bulbo capilar é a raiz do cabelo. Tudo começa-se ali, né? Com a produção das células germinativas e o crescimento do cabelo. Então, essa fotinho aqui, ó, tá? Então, aqui o tecido subcutâneo, os vasos sanguíneos alimentando a papila dérmica, né? E essa papila dérmica vai o quê? Nutrir as células germinativas, gerando o bulbo capilar, que começa o crescimento do cabelo, haste capilar, que nós já vimos como ela é constituída: cutícula, córtex e medula. Tudo bem? Dúvida aqui? Tranquilo, né? Mas como que esse cabelo cresce? Ou esse pelo cresce, né? Simplesmente da noite pro dia? Não.
Algumas pessoas acabam tendo um crescimento a mais, o cabelo cresce bem mais rápido, outras pessoas demoram um pouco mais. Isso daí é facultativo, é genético, né? Não tem como a gente alterar. Vamos lá, fase de crescimento, então, capilar. Então, nós temos 3 fases de crescimento. A primeira fase, nós temos 3 fases do ciclo capilar. A primeira fase nós chamamos de fase de crescimento, ou anagênica, tá? O que acontece nessa fase de crescimento? O pelo nasce e cresce preso à papila, então aquele bulbo capilar está preso à papila. Enquanto ele estiver preso à papila, ele está recebendo o quê? Nutrição. Então o folículo piloso está extremamente saudável. Enquanto ele estiver preso à papila, enquanto esse bulbo estiver preso à papila, o cabelo vai crescer. O intuito dos medicamentos que fala para fazer o cabelo crescer, diminuir a queda, é justamente aqui nessa fase anagênica. Ou seja, eu vou prolongar essa fase de crescimento, eu vou fazer com que o bulbo fique preso o mais tempo possível na papila, para que ele receba bastante nutrição. Quanto mais nutrido o bulbo capilar, maior será o crescimento do cabelo. E quando eu falo cabelo, gente, é qualquer região do corpo, pode ser o pelo, da barba. Tem muitos homens que têm a barba falhada e começa a passar medicamentos, né? A gente já fala disso, na barba para o pelo crescer, tá bom? Essa fase pode durar anos, tá? Então, quanto mais tempo o cabelo ficar preso, quanto mais tempo o bulbo ficar preso na papila, maior será o comprimento do cabelo. Ah, mas se a pessoa cortar? A pessoa está cortando a haste do cabelo, aquela parte externa, né? Enquanto o bulbo estiver preso na papila, esse cabelo vai crescer rápido. Tá? Então, por isso que tem pessoas que cortam o cabelo, rapidinho o cabelo cresce. Só por curiosidade, mais ou menos o cabelo cresce 1 centímetro por mês, tá? Algumas pessoas um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas em média 1 centímetro por mês. Tudo bem? Logo dessa fase do crescimento vem a fase de transição. Então, quando esse bulbo capilar solta-se da papila dérmica, então começa a fase de transição, que nós chamamos de catagênica. O que significa isso? Então, é a hora que o cabelo cai, tá? Em média, as pessoas perdem em torno de 100 cabelos por dia. Às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? Mais do que isso, é bom procurar um dermatologista, porque pode ser falta de alguma nutrição, tá? De algum nutriente no cabelo, e essa fase de transição está acontecendo mais rápido, a fase de crescimento está acontecendo num período de tempo menor e acelerando o início da fase de transição. Então, em média, perder 100 cabelos por dia, isso é normal. Mais do que isso, tem que procurar uma ajuda de um dermatologista, tá? Então, a fase de transição, ou conhecida como catagênica, é quando o bulbo se desprende da papila, proporcionando a queda. A terceira fase é a fase de repouso, ou telogênica, é onde não há atividade das células germinativas, ou seja, o pelo cai e eu não tenho nova formação de células, de células capilares. Isso demora quanto tempo? Em torno de 3 meses, tá? Então, quando o pelo começa a cair, para surgir o crescimento de um novo pelo, demora-se 3 meses, mais ou menos, essa fase aqui de repouso, tá? Para que eu tenha novamente o início aqui do ciclo. A papila sendo nutrida, produzindo bastante células germinativas, aonde o bulbo capilar, que é a raiz do cabelo, continuará presa a essa papila, fazendo com que o cabelo cresça, que pode durar até anos esse crescimento. Quanto mais tempo demorar essa fase de crescimento, mais o cabelo cresce. Acabando esse período, começa-se a fase de transição, aonde que o bulbo capilar se solta da papila e o pelo cai.
O pelo caindo, existe uma fase de repouso, onde não há o crescimento de novas células germinativas. Então, esse